O autor aos Hebreus inicia a sua epístola com as seguintes palavras: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós já oramos, já pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos edifique. Vamos então meditar na palavra do Senhor, confiados nessa resposta do Todo-Poderoso. Com muita facilidade nós temos nos esquecido ou nos acostumado com coisas poderosas e maravilhosas. Quando nós lidamos muito com determinados assuntos, determinados temas, muitas vezes nós nos encontramos assim, de certa forma, acostumados e não tem o mesmo efeito para nós como tinha antes. Vou citar um exemplo. Você que se converteu no decorrer da história, que não nasceu no lar evangélico e que teve um tempo da sua vida que você trocou, mudou completamente, você deve se lembrar que neste período da sua conversão, naturalmente você leu muito mais a Bíblia, você orou muito mais, você se encantou muito mais com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo agindo na sua história. Com o passar do tempo, às vezes vamos nos acostumando com isso, e aquilo que é tão belo e poderoso torna-se, de certa forma, não que isso se torna, mas nós os tornamos comuns, até mesmo simplório. Não é diferente com a pessoa de Jesus Cristo. Se nós sairmos hoje aqui, ou andarmos nessa praça, e encontrarmos ali, quem sabe, um bêbado, e perguntarmos, você crê em Jesus? Normalmente você ouvirá a resposta, sim, creio. E ele também vai dizer que ele vai para o céu, porque ele crê em Jesus. Porque às vezes nós perdemos a noção do que realmente é Jesus. E Jesus passa a ser para nós simplesmente mais um que nós citamos na história, assim como Moisés, assim como os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Por que não citar os profetas conhecidos como profetas menores? Por que não voltar um pouco a Abraão? Por que não lembrar do grande rei Davi? E às vezes nós tratamos Jesus Cristo, mesmo sabendo da superioridade, nós o tratamos como igual. É por isso que hoje eu quero voltar lá no momento da sua conversão, voltar lá no momento da sua alegria no Senhor e com esta pregação responder a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? A palavra de Deus, ela é escrita sob 3 critérios para ser identificada como canônica, para ser identificada como inspirada, como a palavra de Deus. O primeiro teste que se tem é que cada livro, cada parte, tenha sido escrito por um profeta ou debaixo da autoridade deste profeta. Segundo, é que esta palavra, toda ela, tem que ser contemporânea, ela tem que ser muito acima, ela tem que ser sem necessidade de ser renovada, ela precisa ser eficiente para o tempo que foi escrita, para o nosso tempo, não só a questão de tempo, mas também de culturas diferentes.
A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser reescrita ou reinterpretada. O terceiro teste é que ela não pode se contradizer. Um texto, um livro, não pode ir contrário ao outro livro. E por isso chegamos aos 66 livros da Bíblia. E todos eles apontam, conduzem para o momento da maior revelação de Deus ao mundo, que é Jesus Cristo. O autor aos Hebreus não é diferente, ele também está inserido entre as epístolas inspiradas, ou seja, a palavra de Deus. E ele inicia tratando justamente da pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Eu queria que você, sob direção do Espírito Santo, voltasse o seu coração totalmente para esse texto e relembrasse que o Espírito Santo traga ao nosso coração de maneira tão vívida e tão superior a todas as coisas que podem brilhar na face da terra neste momento, o nome santo do Senhor Jesus. Então vamos aqui para algumas afirmações que nos conduzem a conhecer realmente Jesus Cristo, que é o ontem, que é o hoje e o que será para todos sempre. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é a revelação plena de Deus aos homens. Eu quero que você preste muito atenção nesta afirmação. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus aos homens. Olhe comigo os 2 primeiros versículos lidos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Volto agora, falou-nos pelo Filho. É interessante porque o autor aos Hebreus está exaltando a pessoa de Cristo como a única, a plena revelação de Deus ao homem. E quando fala de falar, então tem palavras. Anteriormente fazia-se isso através dos profetas de muitas maneiras, sonhos, visões, Tumim e Urim. Havia várias maneiras de Deus se manifestar ao profeta, falar ao profeta, para que o profeta falasse aos reis, falasse ao povo. Ele está dizendo que isso foi no passado, outrora falado. Outrora não é mais agora, é passado, porque agora é diferente. Agora já não é mais pelas várias maneiras que Deus falava aos profetas, mas agora é através do Filho, é através de Jesus. Nesses últimos dias nos falou, e aqui então fecha, apontando para Jesus ser a revelação verbal de Deus ao homem. E é interessante porque quando nós pensamos nessa expressão, primeiro, o autor diz que Deus falou pelo Filho. Sendo assim, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Agora preste atenção comigo no que nós vamos ver em outras citações. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. O que João escreve no primeiro capítulo, no primeiro versículo? No princípio era o verbo significa palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra desde o início. Agora preste atenção comigo, porque em João 8:12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mas o Salmo 119, 105, nos diz que
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Preste atenção, Jesus é a palavra, Jesus é a luz, a palavra é a luz. Só que Jesus também é a verdade. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Agora, o que João diz, Jesus diz e João diz e Jesus diz e João registra em João 17:17. Na oração ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Perceberam bem a ligação entre Jesus, a palavra, a luz? É a mesma coisa. Então prova que Jesus é a palavra de Deus. Muitas pessoas ainda estão equivocadas e desvalorizando a pessoa de Jesus quando buscam novas revelações, buscam novas coisas sobrenaturais, coisas que vão surgir, que vão mexer com a emoção. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Jesus é suficiente. O que diz em Isaías 53:2 nos afirma que Jesus não tinha aparência, ele não tinha formosura. Não é que Jesus era mais feio do que os outros, mas ali o sentido é que Jesus era normal, ele era um homem normal. E por ser um homem normal, não foi aceito pelos judeus e pelos fariseus e pelos escribas e pelos saduceus e assim por diante. Porque eles, os judeus, não foi aceito nem naquele tempo, nem hoje ainda os judeus não crentes, não cristãos, eles não recebem como Messias, porque eles esperavam algo talvez sobrenatural, talvez um homem muito forte, um homem como o Superman, que era capaz de amassar ferros, um homem que apresentava uma postura maior, uma postura mais forte, algo assim como olhos brilhantes, coisas do tipo, algo que chamasse a diferença, a atenção por diferença, e quem sabe até mesmo pela posição financeira, nascesse num palácio carregado de ouro, coisas do tipo. Rejeitaram a Jesus porque Jesus era uma pessoa normal, um homem normal, e não o reconheceram como Messias. E Paulo nos chama a atenção em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que Deus revelou a sua glória na face de Cristo. Então, se você quer ver a glória de Deus, veja Cristo. Quer ver a face de Deus, olhe para Jesus. Estude Jesus, estude o seu ministério, peça ao Senhor para compreender o ministério de Jesus detalhadamente, e quanto mais você conhecer a Jesus, mais você conhece a glória de Deus. Anteriormente, talvez lá no versículo 4 do 2 Coríntios 4, ele vai dizer que o mundo não reconhece Jesus porque foi cegado por Satanás. Só podemos ver a glória de Deus na face de Jesus quando os olhos são abertos. E aí nos encantamos, não com aquele Jesus do trovão, do relâmpago, não com aquele Jesus que acalma o mar, embora isso também ele tenha feito, mas com o Jesus que nos salvou, com o Jesus que veio e obedeceu ao Pai sem questionamento. E aí eu fecho esta palavra sobre a revelação plena de Deus aos homens em Jesus, em João 14:8. Filipe diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. No versículo 9, Jesus responde para ele:
há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Então essa expressão, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, é suficiente para conhecer a grandeza de Deus, precisamos conhecer a grandeza de Cristo. Precisamos deleitar em Jesus. Quando falarmos o nome de Jesus, temos reverência diante desse nome. Esse nome é o nome dado para que possamos conhecer o suficiente que Deus revelou ao mundo de si mesmo para toda a eternidade. E a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Para muitas pessoas, Jesus não passa de um resolvedor de problemas. Um caixa eletrônico para sacar as suas bênçãos. Jesus não passa de aquele que está sempre oferecendo, só mesmo para que eu tenha o que eu quero. E às vezes eu não vejo em Jesus a glória de Deus. Eu preciso orar ao Senhor. Talvez você também precise orar ao Senhor, para voltarmos a conhecer o Senhor Jesus como a glória de Deus. Olhar nos feitos de Jesus a glória de Deus. E muito mais do que tudo aquilo que Ele executou como poderoso, mas muito mais no seu caráter de obediência, nesta revelação da vontade da palavra de Deus ao nosso coração. Por isso, talvez neste momento, reavaliemos a maneira como nós temos olhado e encarado Jesus Cristo. Que Ele seja realmente a beleza ansiada pelo nosso coração. Que Ele seja realmente aquele que nós buscamos para que sejamos para a glória de Deus. A segunda afirmação que exalta a Jesus no texto está no mesmo versículo 2, que diz que constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus não é simplesmente um homem. Algumas pessoas o colocam como um bom profeta, não o aceitam como o Filho de Deus. Mas aqui está dizendo que não é aquele que tinha domínio sobre a natureza, mas é aquele que criou toda a natureza. Ele é a fonte da criação, é nele que todas as coisas foram criadas, pelo qual também fez o universo. O Senhor Jesus estava realizando, estava criando todo o universo. Ele é a fonte. Quando eu olho para Jesus, eu olho para a fonte de todas as coisas, não apenas da revelação de Deus, mas de todo o universo. Então, quando eu olho para uma montanha, quando eu olho para uma árvore, quando eu olho para um riacho, quando eu olho para o mar, quando eu olho para você e para mim, eu sei que tudo isso veio à existência no poder de Jesus. Ele é a fonte, Ele é a causa, então não vá buscar em outra fonte, não precisa buscar outra fonte, nós temos a fonte do poder, nós temos a causa da nossa existência, nós temos a causa do universo, Ele estava lá criando, e João fala isso também, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, no princípio todas as coisas foram feitas, e tudo que foi feito, não foi feito a não ser pela mão de Cristo Jesus. A ação soberana de Jesus Cristo não é apenas aquele simples que nasceu numa manjedoura, que cresceu obedientemente e que começou a fazer milagres aos 30 anos. Não é simplesmente um homem que foi apanhado para morrer na cruz, mas Ele é a causa do universo. Ele é o executor de cada detalhe
do universo. Por isso, Jesus tem que ser glorificado da nossa vida. Mas ele continua e nos apresenta mais detalhes. E ele exalta Jesus afirmando que Jesus é Deus. Preste atenção nisso. Jesus é Deus. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso me encanta pelo fato de, enquanto aqui na terra, ele não usou deste poder que ele tinha para si mesmo. Ele usou para você, ele usou para mim, ele usou para aqueles que estavam ali naquele momento, mas ele nunca usou para si, sendo ele Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Então retorno, voltemos agora, eu quero conhecer a glória de Deus, então busque a glória de Deus, estudando Jesus, submetendo a Jesus, adorando a Jesus, porque Ele é Deus. Ele não pode ser citado de qualquer maneira, o seu nome não pode ser citado de qualquer maneira. É preciso haver reverência, é preciso haver prostração, é preciso haver quebrantamento, é preciso haver cuidado, é preciso haver obediência àquilo que ele determina como palavra, porque ele é Deus. Agora imagine comigo, Deus se vestindo da forma do inimigo, para ganhar o inimigo. É Jesus. Às vezes nós olhamos para a Trindade Santa e pensamos, Pai é o mais poderoso, é o mais velho, né? Lá sentado na sua cadeira. Abaixo do Pai tem Jesus, que é mais jovem um pouquinho, mais fraco um pouquinho, mais inexperiente. Abaixo de Jesus tem o Espírito Santo, que é meio que servo dos outros dois. Não, são três pessoas iguais em poder e glória. Tá, orar eu devo, segundo o próprio Jesus, ao Pai. Mas eu posso sim glorificar a Deus o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque é um Deus. E quando a Bíblia diz Deus, Senhor, ele não está dizendo ao Pai, ele está dizendo agora às três pessoas da Trindade, que é um Deus. Então Jesus é Deus. Ele não é um profeta bem-sucedido. Ele não é um homem que alcançou uma posição sem pecado. Ele é homem, mas ele é Deus, a expressão exata. Mas ainda há outra afirmação que exalta Jesus, porque nós já vimos na anterior que ele criou o universo. Mas agora, no versículo 3, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então não é só a criação, não é só fez e soltou, não é só fez e entregou, mas significa que Jesus continua sustentando todas as coisas, cada uma no seu lugar. Você sabe que se o sol apagasse agora, por alguns segundos, todos nós morreríamos. O sol é mantido na sua posição e com o seu clangor, justamente pela palavra do poder de Jesus Cristo. Ele sustenta todas as coisas. Você já imaginou se o mar se revoltasse e tomasse o seu lugar na grande vitória? Já imaginou isso? Mas o Senhor é misericordioso e quem sustenta o mar no seu lugar? Tudo é sustentado pelo poder da palavra de Jesus Cristo, está aqui registrado. Já imaginou que a sua vida é sustentada pelo poder de Jesus, a sua palavra? Ah, mas aí tem o Pai. Não tem como se separar.
Porque o Jesus é a palavra do Pai. E Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Eu fico encantado porque Ele não apenas sustenta, mas Ele também derrota. Não está aqui, mas eu posso citar. O homem da iniquidade se levantará no último dia, ou próximo do último dia. E o único que derrotará o homem da iniquidade, diz Paulo, é o Senhor Jesus na sua volta. E diz, com o sopro da sua boca. Aleluia. Ele sustenta também a nossa fé. Mas ainda tem outra expressão que exalta Jesus, que é justamente a nossa redenção. Ele operou a nossa redenção. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso aqui deve ser suficiente para quebrantar o nosso coração. Eu vou explicar por quê. Este que é a revelação plena de Deus ao homem. Este que é o herdeiro de todas as coisas e que fez o universo. Este que é Deus, é o resplendor, é a expressão exata do ser de Deus. Este que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É este que providenciou para que você e eu estivéssemos aqui agora louvando ao Senhor. Já imaginou se o Senhor tirar de sobre nós um pouquinho desta graça? Já imaginou sem essa graça? O que significa a purificação dos pecados se somos pecadores? Significa que Ele levou sobre si a culpa da nossa condenação. Jesus não é simplesmente um exemplo para a sociedade. Ele é o Redentor. Ele é a remissão. Ele é o supremo sacerdote. E Ele é a perfeita ovelha, carneiro, cordeiro, sacrifício. Ele não apenas ministrou, como Ele foi o próprio sacrifício. E a perfeição desse ato majestoso, quando Ele passou, sofrendo como homem, todas as tentações que você e eu passamos, esse Jesus que muitas vezes passa a ser citado na nossa boca, simplesmente como uma pessoa normal, que às vezes não paramos para pensar na grandeza desse nome. Este Jesus, Ele passou pelos detalhes da nossa queda, Ele passou por tudo aquilo que é possível ao homem de cair, de pecar, e este Jesus venceu todas as coisas, porque no seu sangue puro, imaculado, todo aquele que nele crê tem o seu coração lavado da imundícia do pecado, tem o seu coração refeito, tem o seu espírito transformado e agora passa de um lixo ambulante para o templo de Deus, santuário do Espírito Santo, casa do Senhor. Nós precisamos olhar para Jesus e vê-lo como a única solução nossa. Temos que olhar para Ele e nos quedarmos ante a grandeza do seu feito. Porque imagine só, imagine se agora, você como crente, se nós pudéssemos colocar o pensamento que passou no seu coração durante o dia de hoje, só hoje, na transparência, será que nós ficaríamos por aqui para ver o nosso próprio pensamento? No entanto, a palavra de Deus nos garante que nós seremos apresentados diante de Deus por Jesus Cristo, imaculados. É só você ir um pouquinho à frente, Judas. Estamos aqui nesse versículo 24, já há 2 quartas-feiras, apenas na primeira expressão. Aquele que é poderoso para os guardar de tropeços.
Mas vem, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É a eficiência do sacrifício de Jesus. O apóstolo Pedro também fala desta maravilhosa bênção no capítulo 1 da primeira epístola, versículo 3. E ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Não foi só um ato pontual. Pensa comigo, você tem uma dívida e você foi preso. Você não tem mais como trabalhar, mas de repente alguém vai lá e paga aquela dívida sua, mas você saiu, você não tem mais o que trabalhar, você não tem como trabalhar, você não tem como fazer as coisas, não vai resolver. Se você está ali, naquele lugar onde você não pode trabalhar, não adianta eu pagar uma dívida passada e não lhe sustentar. Jesus Cristo pagou a nossa dívida passada, presente e futuro, e Ele nos sustenta purificados. É por isso que de vez em quando o cajado desce nos nossos lombos. A vara desce em nós, porque nós somos filhos de Deus. A mesma epístola dos Hebreus, capítulo 12. Olha o que ele disse. Versículo 4, 5 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo não sois filhos, logo sois bastardos e não filhos. O Senhor cuida quando Ele nos disciplina, Ele nos sustenta. E quando nós pecamos, Ele nos corrige, mas Ele nos corrige pagando a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Este é Jesus. É o Jesus que precisa ser adorado, esse Jesus que precisa ser exaltado, magnificado. É esse Jesus que precisa amoldar a nossa vida, o nosso caráter. É nele que nós precisamos nos espelhar, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, chamados para serem iguais a Jesus. Então, se tem alguém que eu quero seguir, não siga um jogador de futebol, não siga um artista qualquer. Não quer imitar, imite a Jesus. Busque Jesus, a aparência de Jesus, o caráter de Jesus para sua vida. Seja parecido com Jesus. Peça a Deus: Senhor, me molde nesse nome precioso que é o nome de Jesus. Mas também eu preciso apontar aqui não só a sua majestade nas alturas, mas também o excelente nome que ele recebeu. Este nome é Senhor. Se você ler Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, e encontrará que depois da sua missão cumprida, o Senhor então lhe dá um nome que está sobre todo nome, e é o nome Senhor. Ele domina, Ele manda, Ele pode. Olha o que diz o salmista no Salmo 2. As nações se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós a sua algema. Nós não queremos Deus governando sobre a nossa vida. E o versículo 5 diz: ri-se deles o Senhor zomba deles. E em seguida diz: pede-me e te darei as nações por herança,
O Senhor domina sobre todas as coisas. Olha o que diz o salmista no Salmo 22, versículo 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Homens têm se levantado como imperadores, pensando que tem poder, tem material de guerra. Só que nós sabemos que eles não podem fazer nada se o Senhor não permitir. Que quem governa as nações, quem governa os reis, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, aquele que recebeu soberano nome. Ele está acima dos anjos, superior aos anjos. Muitas pessoas se invocam com anjos, querem ver anjos, oram aos anjos, pede o anjo para ficar na esquerda, pede o anjo para ficar na direita, enquanto você tem alguém que está dentro do seu coração que é superior aos anjos. O Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Às vezes corremos atrás de algumas reuniões onde Jesus é deixado de lado e o Espírito Santo é evocado como a única pessoa, como manifestações. E o próprio Espírito Santo lança luz para Jesus. O próprio Espírito Santo, ele revela Jesus. Quer saber disso? Dá uma lida em João 14 e João 16. Ali, naquele momento, expressa o ministério do Espírito Santo, conduzindo todas as coisas para glorificar, para exaltar a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Quem é Jesus para você? Ele é o meu Senhor. Então dá uma olhadinha em Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Se eu chamo de Senhor, então tenho que fazer aquilo que Ele me manda fazer. Por isso, eu lhe conclamo a cantar e exaltar a Jesus agora, neste momento. Vamos